A paz do Senhor Jesus. Vamos A paz. continuar. Glória a Deus. Vamos continuar aqui o livro de Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 1. Missionário, pode nos ajudar a ler? Efésios, Sim. capítulo 1, versículo Sim. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus. Então, aí, irmãos, nós vemos o grande amor de Deus. Que ele, em Isaías, capítulo 6, ele fala a quem há de ir por nós. Porque o plano dele era salvar a humanidade. A salvar, na realidade, os seus que tinham perdido. Esse é o grande plano do Senhor. Só que ninguém sabia desse plano. Nenhum anjo classificado, nem tipo nenhum de anjo sabia. Se o anjo não sabia, o homem nunca. Somente Deus sabia do plano. Qual é o plano? Salvação. 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 Muitas pessoas são servas do Senhor e não entendem esse amor. Não entende esse amor. Pode até imaginar que entende, mas não entende. Porque ele planejou tudo. E ainda chamou os anjos ainda para a reunião. E falou, a quem enviarei? E nessa reunião o Senhor revelou para Isaías. Isaías, capítulo 6. Ele falou, a quem enviarei? Porque ele já sabia que o homem ia pecar. Tudo isso foi antes da criação, meu irmão. Meu querido que está ouvindo essa gravação, saiba que ele planejou antes de criar tudo. Antes dele arquitetar toda a sua plenitude, de toda a criação. Antes de criar o ser humano na Terra. Irmão, para ter uma ideia, os cientistas dizem que o universo tem mais de 13 bilhões de anos. Eles contaram 13 bilhões e meio. Isso na contagem do homem. Para Deus não tem tempo. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E ele já tinha armado esse plano. Sabia que o homem ia pecar. É como se nós soubéssemos que nossos filhos iam errar e a gente... Aí eu pergunto aqui, vocês estão aqui, o Tony acabou de chegar. Deus abençoe vocês todos. Então, eu pergunto para vocês que são pais, que estão ouvindo essa gravação, você, como ser humano, se o seu filho estivesse numa situação dessa, de perdição, você armaria um plano? Só que Deus fez esse plano, que é um mistério, antes de criar. Missionário? Amém. É verdade, né? E um plano totalmente eficaz, né? Para todo aquele que crê. Eu sempre gosto de frisar isso. Todo o plano de Deus, toda a eficácia do amor de Deus, a graça, o favor de Deus, ela só tem valor em nossas vidas, na vida do ser humano, daquele que vai ouvir essa mensagem, quando ele reconhece o plano da cruz. Sem esse reconhecimento,
essa palavra não tem peso, porque só é válido essa graça, esse favor, só é eficaz na vida do ser humano quando ele reconhece e crê que tudo que foi feito na cruz foi para nos resgatar da maldição do pecado. Queridos. Mas esse mistério, que é o plano de Deus, seria um mistério para todos, até os anjos. Sim. Até os caídos não sabiam. Ninguém sabia de nada. Lúcifer ainda não sabia. Você sabe quando Deus revelou tudo? Só em Cristo Jesus na terra. E no livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu aí no capítulo 1 de Efésios: o mistério e o segredo oculto na eternidade. Aqui está a redenção pelo sangue. Haveria um sacrifício, missionário. Haveria um sacrifício. E esse sacrifício era do próprio filho dele. Do próprio Cristo, ungido, Senhor da glória. E ele veio como filho, sendo Deus. E ele veio como filho, porque nasceu. E as pessoas dizem ainda que Maria é mãe de Deus. Deus é eterno, como é que ele pode ter pai, mãe? Como que ele pode ter mãe? Desculpa aí quem acredita aí nessa questão. Maria é uma serva de Deus. Mulher abençoada. Mas ela não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus tem mãe, missionário? Deus tem pai? Não. Deus tem criação, missionário? Não, ele não foi criado. Ele não nasceu. Ele é eterno, então não tem... Maria foi agraciada entre as mulheres, né? Escolhida para dar à luz a salvação ao mundo. A palavra eternidade significa que não tem início e não tem fim. Se Deus é eterno, não teve início e não vai ter fim. Como que ele pode ter sido mãe e ter pai? Não. Não tem. Ele é onisciente, é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. E nós entramos nessa eternidade. É muito profunda essa palavra, missionário. Nós entramos na eternidade de Deus, porque a nossa criação não tem eternidade, porque somos criados. Mas nós entramos na eternidade de Deus. E nós somos o corpo do seu filho, e seu filho é o cabeça da igreja. Por isso, querido, está escrito aqui, ó, a remissão das ofensas. Nós ofendemos ao Senhor quando demos ouvido a Satanás lá no Jardim do Éden, que Deus era mentiroso. Satanás disse que Deus era mentiroso, que o homem não ia morrer. E o homem deu ouvido a Satanás. Aí entrou as ofensas segundo a sua riqueza. Ele nos remiu pela sua graça. Graça significa favor não merecido. Quer falar para passar para a próxima, missionário? Não, é isso aí mesmo, né? Pela graça, a Bíblia pela graça, sois salvo. Então, só pelo amor, pelo favor, nenhum de nós merecíamos nada, a não ser a morte, mas pela graça, pelo favor, pela obediência de Cristo, até a cruz, hoje alcançamos a graça, o favor e a redenção de nossas ofensas e nossos pecados. Pode falar, Tony. Amém, amém. A graça do Senhor é o que nos mantém de pé, né? A graça do Senhor é o que nos faz estar de pé, nos faz estar firme. Esse favor não merecido, e que foi preço a um preço muito caro. Muito caro. Então, realmente, só quem vai viver essa promessa que Deus tem na nossa vida é quem reconheceu essa graça que há sobre nós. Amém? 8, missionário. E ele fez abundar para conosco em toda
a sabedoria, prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha só, missionário, que coisa linda aqui, Tony. Olha só. Que fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, porque ele não declarou o seu mistério, o seu plano para ninguém. Nem Satanás soube. Uma parte ele descobriu na cruz do Calvário. A outra parte ele descobriu quando o Senhor foi lá no inferno e tomou a chave dele. Da morte do inferno, ele tem mais esse poder. Hoje, todo o poder está na mão da vida. A vida é quem tem a vida. Quem tem a vida? Quem é a vida? Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? É ele. Para querer ter vida, é só com ele. Porque ele disse, eu sou a vida. Porque ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a vida. Quer vida? Quer vida? Tenha ele na tua vida. Aceita ele na tua vida. Se você quer vida, você precisa nascer de novo nele. Missionário. Não, é verdade. O homem ele tem que trilhar os caminhos de Cristo. Não tem redenção, não tem vida sem Cristo. Né? Ele declarou, eu sou a verdade, né? Eu sou a vida. Então, o homem e a prudência, né? A sabedoria que vem de Deus para nos entender isso. E a Bíblia, muitas pessoas falam, a Bíblia é muito difícil de se interpretar. Não. Ela não é difícil de se interpretar. A partir que você para e medita, pede a Deus orientação, e você vai entendê-la, né? E vai trazer para a sua vida a palavra de Deus, né? Aí vai o quê? Vai vir um conhecimento, aí você vai entender totalmente o plano de Deus, a eficácia do plano de Deus para a sua vida, através do perdão, né, da cruz. Então, mas para isso temos que estudar, a primeira coisa, aceitar esse plano, né? E depois Deus vai dando a graça, vai dando um favor em nossas vidas, e nós vamos entendendo, né? E você vai poder entender por que hoje você faz parte do reino de Deus. Porque hoje você já vive praticamente a eternidade em Cristo Jesus. Porque aí está a sabedoria. Ele não declarou para ninguém. E muitas coisas Satanás só foi descobrir pelo apóstolo Paulo escrevendo. Querido, é isso mesmo. Olha só o que nós vamos ler aqui agora. Presta atenção. Descobrindo-nos o mistério da sua sabedoria. Descobrindo o mistério da sua sabedoria com prudência. Por quê? Porque era da sua vontade. Beneplácito significa querer, vontade dele. Segundo o seu querer, a sua aprovação. Beneplácito é querer a aprovação da vontade dele em mistério que ele não abriu para os anjos. Em Isaías capítulo 6, ele disse, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Vamos lá, entenda isso aí, Isaías 6. Segundo a sua vontade, que é segundo o seu beneplácito. E propusera em si mesmo. Ele mesmo criou um plano que ele ia passar pelo sacrifício. Ele mesmo criou ele para passar por esse sacrifício da remissão pelo teu sangue. Ele mesmo, ele propusera em si mesmo. Eu vou lá buscar meus filhos. Por que meus filhos? Porque hoje eu considero filhos de Deus. Amém, missionário Tony? Amém. Amém. Está escrito que nós somos filhos dele. Por isso que eu digo para vocês, ele propusera em si mesmo, Satanás não sabia que ele era Deus. E eu digo para vocês, com certeza, tanto ele não sabia que ele era Deus, que ele ofereceu o mundo para Deus, para Cristo.
Ele nunca pensou que Cristo seria o próprio Deus. Porque ele não teria audácia de oferecer Satanás oferecer para Deus, para Cristo, um poder mundial. E eu digo para vocês ainda, querido, está por permissão de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo! Mas o reino de Deus não. Missionário. É verdade, e Satanás, ele pensava, né, que tinha vencido, né, quando ele matou Cristo, mas ele não sabia esse plano, que a vitória da humanidade estava na morte dele. O sangue teria que ser derramado, né? A vontade dele, os planos dele, que foi, era a cruz. Eu sempre tenho falado sobre isso. Jesus, no seu ministério, de 2 anos, beirando 3 anos, ele curou, ele transformou, ele fez muitas coisas, né? Mas o maior plano era a cruz, era a salvação do homem, né? Segundo o querer dele, a vontade dele. Ele veio sabendo, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória, né? E quando ele ressuscitou, ele mostrou totalmente a sua glória, ou seja, ele venceu a morte foi tragada na cruz do Calvário, né? E eu louvo a Deus porque o próprio Senhor falou, na sua palavra, ele falou assim: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aleluia. Então, amado, é o poder, é a majestade, né? É a autoridade que está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo mistério se desenrola em Cristo. Mas Deus propusera isso antes da fundação do mundo, Tony. Meus irmãos, a verdade é essa, né? Se Lúcifer soubesse dos planos de Deus, ele jamais teria pensado em tomar o trono do Pai, né? E tudo que nós temos hoje é graças ao sangue do Cordeiro, né, que foi derramado na cruz do Calvário. Mas muita gente hoje se lamenta. Eu particularmente sou um que, quando leio as passagens de Jesus Cristo, né, é preso de quando ele é preso, levado a Pilatos, até a crucificação. Né? Eu não tenho mais lágrimas para descer, porque a pessoa que entende o que Cristo passou, né, a pessoa que entendeu o sacrifício que foi feito, e não se emocionar, essa pessoa ainda não entendeu para que Cristo veio. Mas isso é falando como homem, a nossa emoção, o nosso sentimento. Mas, quando aquele véu do tempo rasgou de ponta a ponta, foi o maior desespero de Satanás. O mais entristecido nisso ficou Satanás. Por quê? Porque ele perdeu a chave da vida e da morte. Jesus tomou a chave da morte. Jesus é quem coordena esse mundo agora. Ele é o príncipe da paz do Senhor. Né? Satanás, a palavra vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. Porém, todavia, quem é o príncipe da paz é Jesus Cristo. E é ele a que nós buscamos, é para ele que nós vivemos, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele era o próprio Deus. Testifica mais uma vez, né, pastor? Que ele era o próprio Deus. Deus veio, criou o plano de salvação dos seus filhos e ele mesmo veio resgatar os seus filhos. Então, realmente, fiquem atentos a cada detalhe. Vocês que vão ver essa live, fiquem atentos a cada detalhe que é dito aqui. Porque muitos detalhes fazem toda a diferença numa interpretação. Amém, meu pastor? Amém. O que acontece? Estou falando aqui desde o princípio. Quero que o missionário e o Tony, eu, missionário e Tony, falamos a mesma linguagem aqui. Para você entender, está ouvindo essa gravação, que esse mistério, ele veio antes da criação do mundo. Esse mistério, o plano de Deus. Porque, na realidade, o pecado começou lá em cima, com os anjos.
Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos entrar no mérito do pecado do homem. Mas aqui agora, nesse próximo exercício, nós vamos entender esse mistério, até o mistério do céu. Também. O amor dele por nós, antes de nos criar, já sabia que nós íamos pecar. Mesmo assim, formou o plano. E Satanás não sabia de nada. E eu digo para vocês, uma parte ele descobriu na cruz do Calvário, outra parte ele descobriu depois que ele perdeu a chave do inferno e da morte. E a terceira foi quando o apóstolo Paulo escreveu. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Missionário, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como que estão na terra. Olha aí, irmão. Olha aí, você que está ouvindo a gravação. Missionário Tony, olha só, vamos prestar atenção aqui. De tornar, de novo, de tornar, tinha perdido algo. De tornar a congregar, porque nós tínhamos se afastado da congregação. Nós tínhamos nos afastado do reino de Deus. Se você pegar a tua Bíblia e ler Gênesis, logo no início ele vai dizer: o meu espírito não contenderá com o homem mais. Porque o homem pecou. E o meu espírito não contenderá. Por que você contenda? Porque ele buscava o homem, mas o homem se distanciava dele. Foi quando Caim matou Abel. O grande problema está aqui hoje, querida. O grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Não estudam a Bíblia. Não buscam a direção do Espírito Santo de Deus. Aqui está o segredo. Mas não adianta, você tem Bíblia em casa, mas não lê. Que adianta você ter Bíblia em casa e não ler? Aí está, de tornar a congregar, porque nós perdemos essa congregação, nós perdemos Deus, perdemos lá atrás do Espírito Santo, perdemos comunhão com Ele. Por isso Cristo veio, ele já tinha armado esse plano. Antes da fundação do mundo, sabia que o homem ia pecar e nós íamos se distanciar. E aí ele disse, de tornar a congregar, o quê? Congregar de novo, porque nós saímos do caminho dele. Largamos ele, abandonamos ele, viramos as costas para ele, como Israel fez. Quando o crucificou numa cruz, Calvário. Mas ele veio, não estou culpando Israel, não, porque ele veio pelos nossos pecados. Mas Israel também virou as costas para ele. E eu digo para vocês hoje, a igreja também está virando as costas para ele também. E ele veio para congregar, e a igreja está descongregada hoje. Me perdoe a falar dessa forma. Mas as coisas que ele veio para congregar, as coisas que estavam onde, hein? O missionário acabou de ler aqui. Todas as coisas que estavam o quê? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto a que estão na terra como estão no céu. Vou ler de novo. De tornar a congregar. Ele quer congregar de novo a igreja. Ele quer congregar Israel. Ele quer congregar os seus filhos. Ele quer congregar e juntar de novo no seu reino. Por isso que ele falou, é chegado o reino de Deus. Ele quer congregar de novo a igreja. Ele quer congregar os seus filhos. Ele quer congregar Israel de novo. E até hoje Israel está descongregado. Até hoje Israel se afastou de Deus e está esperando o anticristo. Por isso que ele veio. Cristo veio para congregar, se tornar a congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus, como que estão na terra. Por que nos céus? Houve uma descongregação lá também. Teve um anjo que caiu, que se chama os Satanás e Diabo. Ele levou um terço dos anjos de Deus, que hoje são denominados demônios. Por isso que ele fala de tornar a congregar todas as coisas, tudo que estão
nos céus e na terra. Por quê? Nos céus, ele toma o poder completo de novo, e na terra também, quando ele disse, todo poder me dado no céu e na terra. Missionário. Não, sim. Né? Ele veio com esse propósito de reunir de novo, né? A comunhão, aquilo que eu sempre aquela intimidade, né? Que ele tinha com o homem, aquele relacionamento que ele tinha com a criação. Então, o homem perdeu isso. Então, ele veio para isso, né? Nos abraçar de novo, entendeu? Uma comunhão completa. E, mais importante, como no céu e como na terra, né? Dominar tudo. Tudo é por ele e para ele. A Bíblia fala sobre isso. Então, amados, não tem outra forma, não tem outra forma de enxergar, de entender esse plano, né? Ele quer que hoje nós chegamos mais perto dele. O que Paulo falou? Pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto. Nós estávamos longe, né? Pelos nossos erros, pelas nossas ofensas. Mas pelo favor, pela graça que foi derramada sobre nós, nós chegamos perto de novo. Começamos a congregar de novo, ter intimidade, ter comunhão, né? O que a Bíblia diz? Que Deus visitava Adão, conversava com Adão, todo dia à tarde Deus estava ali e perdeu. Transgrediu a ordem diretamente de Deus. Então ele perdeu essa comunhão, esse relacionamento. E quando Deus enviou o seu filho, né? Esse plano eficaz foi para isso, para nos chamar de novo, congregar, comunhão, intimidade, né? Estarmos diretamente com Deus através da sua morte e através da sua comunhão. Amém. O horário está um pouco avançado. Vamos agora dar nossas considerações finais. Tony? Amém. Amém. As considerações finais Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho além dele. Tá? O caminho pode ser árduo, o caminho pode ser difícil, mas é o caminho verdadeiro e genuíno que vai te salvar. Porque a palavra vai dizer, a salvação ela é individual. Larga é a porta da perdição, do pecado e do inferno. Mas quem entrará pela porta pequena, porta estreita, esse será salvo. Então, meus irmãos, que vai ver essa live, que estou participando. Estou participando, para mim é uma honra, entre dois grandes pastores, eu aprendo diariamente, mas você que vai ouvir, entenda de uma vez por todas. O remédio da salvação é Jesus Cristo. Bem? O segredo é esse. Leitura da Bíblia, jejum, oração. Pegue os mandamentos que Papai do Céu deixou na Bíblia, que é o nosso verbo. E você será salvo, você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Missionário, suas considerações. A paz. Então, amado, graças a Deus chegamos mais no final de uma live. Quero dizer a você que vai ouvir, que vai ser ouvinte, né? Aceite essa graça, esse favor, né? Deus enviou seu filho, foi para isso, nos congregar de novo. E no final, a vida eterna. Esse é o plano de Deus para você, para mim, para toda a humanidade. Ele morreu por todos, né? Mas, infelizmente, nem todos reconhecem esse plano. Nem todos querem aceitar esse favor, essa graça. Mas você que vai ouvir, medite, pare um pouco, lê, entenda a palavra, busque a Deus. Jesus está voltando e Ele quer que todos nós estejamos com Ele. O próprio Jesus falou, Pai, aquele que Tu me deste, eu quero que ele esteja comigo, para que eles possam ver a minha glória que Tu me deste desde a fundação do mundo. Então, amado, Jesus quer você do lado dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém. Então, queridos, olha só. Hoje, essa foi a mensagem. E vamos continuar na quarta-feira, 19 horas. Vamos começar quarta-feira, 19 horas. Você deixa aí o teu like aí, se inscreva no canal, para que essa mensagem chegue mais à frente.
Glória a Deus. Não sai ainda não, missionário. Eu vou fechar aqui a gravação, mas eu quero falar com vocês aí rapidinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia.